Glória a Deus. As pessoas, às vezes, meus irmãos, elas confundem o que a Bíblia fala de caminho estreito e caminho largo. Hoje em dia, muita gente pensa o seguinte: não, caminho estreito é eu me isolar do povo e caminho largo é a multidão. Então, todo mundo é caminho largo. Mas, segundo a Bíblia, caminho estreito significa você ter na sua mente uma verdade definida. Eu sei em quem eu creio. Por isso eu tenho capacidade de estar em todos os lugares, falar com todas as pessoas, porque isso não vai contaminar o meu amor e a minha fé. Eu tenho maturidade espiritual para tratar com qualquer tipo de pessoa, para estar em qualquer lugar, levando o amor de Deus. Então eu estou na porta estreita. E a porta larga? A minha mente ainda está vacilando em muitas filosofias, o que as pessoas me falam, ainda tem muitos conceitos, a minha mente é vaga. Eu não tenho capacidade nem maturidade de estar em todo lugar, por isso eu me escondo, eu só frequento a minha igreja, eu só estou ali dentro, eu procuro não falar com ninguém, porque eu ainda não estou amadurecido o suficiente para conseguir ser luz do mundo e sal da terra. Então você ainda está com a mente larga. Santidade é você saber se relacionar com as pessoas, é você procurar ter uma mente purificada diante de Deus, é você ter consciência. Pastor, me diga uma coisa: e quando eu estou no meio de pessoas que escandalizam a minha fé, ou quando eu estou turbado com maus pensamentos? Você tem que ter pelo menos consciência de que Deus está entendendo a sua mente e está entendendo o seu papel. Consciência. O Espírito Santo também é chamado de Espírito da promessa, porque pela sua graça e o seu poder são algumas das bênçãos prometidas no Antigo Testamento. Ezequiel 36:7 e Joel 2:28. Eis que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos sonhos terão visões, vossos velhos sonharão. Tem gente que diz que quem tem promessa não morre, mas isso é mentira. Porque se você não vigiar e você não fizer a vontade de Deus, você não vai herdar a terra prometida. Olha o caso de Moisés. Moisés, naquela época, porque feriu a rocha e não falou a rocha, Deus queria exaltá-lo, mas ele acabou gerando idolatria ao cajado. Deus disse: agora tu não vai entrar na terra prometida, veja só de longe. E ele não entrou. Só veio entrar depois, na transfiguração, quando apareceu juntamente com Elias, que ele pisou em solo, terra prometida. Mas naquela época ele não entrou. Olha o povo de Deus. Que Deus disse: vão. E o povo disse: não dá pra gente ir não. Então Deus disse: agora não vão, porque quem não quer sou eu. E o povo disse: nós vamos. E perderam e ficaram no deserto vários anos. Espírito da promessa é diferente de espírito de promessa. E o que nós observamos é espírito de promessa. Igual os candidatos de política, que toda eleição promete, promete, promete. Nem só de bênção viverá a igreja, mas da palavra que vem da palavra de Deus. O que engana mais gente é a bênção. Quantas pessoas não têm sido enganadas? A maior bênção é a palavra. Espírito da verdade veio revelar o Filho como intérprete celestial, abrindo a mente dos homens, guiando a verdade. João 16:13. Eu não entendo que tipo de espírito é esse que opera numa igreja, que num culto é culto de doutrina e no outro culto é para dar o que o povo quer, bastante deixar dinheiro. Eu não entendo. A Bíblia diz que segue-se o ensino e a pregação e os sinais acompanharão. Mas hoje está um negócio tão grande que basta você fazer uma campanha para tentar comprar Deus com dinheiro ou fazer com que Deus fique penalizado com o teu sacrifício, se bem que essas pessoas esquecem que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E as pessoas muitas vezes não têm compromisso de pregar a palavra, de viver a palavra, de conhecer a verdade. E eu pergunto: que espírito é esse? Que não favorece o ensino gratuito da teologia bíblica nas igrejas, e sim faz conchavos para explorar cada vez mais o povo, e aí você não tem um ensino de qualidade gratuito, porque tem que pagar, não é de graça, e cadê a graça? Eu acredito que as igrejas eram para pegar o dinheiro também, e no lugar de estar preocupado com prédios suntuosos que não levam ao céu, procurassem pagar professores e ensinar de graça o povo. O Espírito da verdade. Bondade, capacidade de fazer o bem. Maldade, capacidade de fazer o mal. Verdade, capacidade de ver. Ver, V-E-R. Verificar, é estudar, e R de refletir. Deus quer te dar a capacidade de verificar. O que é verificar?
ficar para ver, estudar e refletir. Você conhece a verdade? Então, peraí, você é uma pessoa que é capaz de estar naquele lugar, verificar, estudar o assunto e dar uma reflexão. Então você enxerga. Você tem a capacidade de ver. Agora, simplesmente, se você está ali e você não tem uma capacidade de verificar as coisas erradas, de estudar sobre o assunto e de trazer uma reflexão, meu irmão, você não está enxergando a verdade. E o Espírito Santo, ele veio revelar ao Filho. Ele não veio exaltar o nome de pastor, nem de padre, nem de ministério. E ele veio guiar os homens à porta, que é Cristo, é o caminho. Mas muitas vezes a igreja hoje, ela quer ser Deus. Nós somos o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai para o céu se não for daqui, se não tiver a carteirinha daqui, se não tiver a carteirinha, o credo daqui, se não obedecer segundo o que a gente crê. Que é isso, meu irmão? Espírito da graça, nem se fala, que hoje não tem nada de graça. Só o discipulado sem fronteira que está sendo de graça para você, e mesmo assim você ainda tem que pagar o preço. Espírito da graça, graça ao homem para que se arrependa, concede poder para santificar, perseverar e servir. Se você se afastar de Deus, a Bíblia diz o seguinte, ó: se tu for infiel, eu continuo fiel contigo, mas se tu me negar, eu te nego. Vixe, tá dando problema aí? Tá não. Deus está dizendo o seguinte: se você for infiel, caiu por uma falha, eu continuo fiel porque eu entendo. Agora, se você deliberadamente pecar, um pecado premeditado, para depois pedir para se arrepender lá na frente, Deus não perdoa porque não houve arrependimento. Acontece muito na época de carnaval. Senhor, eu vou ali, aí depois eu volto, boto cinza na cabeça, ou então vou lá para o culto e Deus não perdoa porque não houve arrependimento. Como é que ele vai arrepender, perdoar o que não houve arrependimento? Confissão de pecado. Que espírito de graça tem na tua vida, na tua igreja, se lá tudo é pago? Espírito da vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente eu não sei o que é pior. Se é você, no final daquela festa religiosa, pegar aquelas velas derretidas e fazer novamente para vender o povo, ou se é você colocar dinheiro do povo dentro de sacola e de colchão e contar depois na tesouraria, depois que o culto se acaba. Para mim é a mesma enrolada. Espírito de vida, Criador que preserva a vida natural. Romanos 8:2, Apocalipse 11. Cadê a vida, irmão? Pessoa sem vida. Tanta gente sem vida. Vida e abundância. Cadê a vida e abundância? Vida e abundância não é você estar preso dentro da igreja, não. É você estar livre como igreja. Não estou dizendo que você não participe de uma comunidade, mas é você ter a liberdade de agir em amor e não com cabresto de coronelismo eclesial, de gravata, paletó ou batina. Espírito de adoção, Romanos 8,15, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Será que o Espírito Santo está testificando na tua vida que tu é filho de Deus? É uma pergunta que você deve responder ao Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Consolador, o Espírito Santo da promessa, da verdade, da graça, da vida e da adoção. Vamos ver agora, irmãos, alguns exemplos de como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus. No nascimento, agente da milagrosa concepção de Jesus, descendo sobre Maria. Deus, o Pai, operou a substância humana de Jesus em ato divino. Gênesis 3,15, 1 Coríntios 15, 45 e 47. No momento em que o espermatozoide e o óvulo de uma mulher e de um homem gera dentro de uma mulher a vida, a partir daquele momento há uma consciência, há um espírito. De carne me cobriste e de pele me formaste, quando eu era ainda uma criatura informe, sem substância. No caso de Maria, o milagre da concepção, Deus operou naquele momento a substância humana de Jesus em ato divino. Gênesis 3,15, 1 Coríntios 15, 47, 45 e 47. O batismo de Jesus, concebido pelo Espírito Santo e sendo o templo do Espírito Santo. Olha, Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo e ele era o templo do Espírito Santo que estava sobre ele, ele foi ungido. Olha, presta atenção. Jesus foi concebido pelo Espírito, templo do Espírito, e agora foi ungido pelo Espírito, que desceu sobre ele. Assim como desceu sobre Maria na concepção, desceu em Jesus, ungido como sacerdote, profeta e rei. O ministério.
No ministério, o Espírito Santo levou Cristo ao deserto, Marcos 1,12. E sabia que o Espírito estava sobre ele para cumprir o ministério profetizado em Isaías. Isaías 11,2 e 61,1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas. Quando Jesus leu aquilo, na sinagoga, aquilo ali era uma passagem messiânica, que todos esperavam que o Messias lesse e que ele cumprisse aquilo ali. Então Jesus cumpriu, por isso que ele leu. E também o Espírito Santo expulsou o demônio. Lucas 11:20, Atos 10:38. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o reino dos céus. E fez milagres, João 14:10. Na crucificação, também o Espírito Santo lhe deu força para continuar até a morte, Hebreus 9:14. E suportou a afronta e a dor pelo Espírito Santo, Hebreus 12:2. Na ressurreição, o Espírito Santo foi o agente vivificante na ressurreição de Cristo, Romanos 1:4 e 8:11. Jesus também soprou o Espírito sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito do Santo, João 20:22 e Atos 1:2. Mas pastor, eu sou um cristão e eu não sei como soprar o Espírito Santo nas pessoas. É fazer assim, não, irmão. No seu caso, soprar o Espírito Santo é que através da tua voz, tu possa gerar uma consciência de santidade nas pessoas. E na ascensão também o Espírito Santo conduziu Jesus aos céus e o Espírito veio a ser o Espírito de Cristo no sentido de ser concedido aos outros. Daí a palavra repousar de João 1:33, ou derramar sobre nós para a glória de Deus. Então nós temos que o Espírito Santo, ele esteve presente no nascimento de Cristo, no batismo de Cristo, no ministério de Cristo, na crucificação de Cristo, na ressurreição de Cristo e na ascensão de Cristo.